Olá pessoal, eu estou aqui hoje no ateliê da Ana Cosentino. Eu vim através de um comunicado que foi feito no Facebook, nas comunidades dos cursos que o ateliê oferecem para vocês. Eu sou aluna do Fundamentos do Patchwork, do Fundamentos de Quilting, os cursos de bolsa, o portal do Patchwork e também da Academia do Patchwork, ou seja, eu gosto de tudo que se fala de patchwork. Eu vou então mostrar para vocês uma peça bem bacana, simples, de fácil uso, para quem vai viajar, para quem vai na casa de uma amiga, e vocês vão gostar, é bem facinha de fazer. Vamos à aula? Olá pessoal, meu nome é Silvia, eu estou aqui no ateliê da Ana, como eu disse, para fazer uma aula bem facinho para vocês, um porta-lingerie que vai ser bastante útil para vocês levarem nas suas viagens, na casa de amigos, como vocês preferirem. Vamos à aula? Bom, dando continuidade, tem a lista de material, né? Então eu vou precisar de lápis, sapatilha para zíper, a base de corte, cortador circular, a régua de patchwork, tesoura de tecido, lembrando que sempre a tesoura, uma para o tecido e outra para a manta, tá pessoal? Alfinete de cabeça, tábua de passar e ferro. Material que nós vamos usar para fazer a lingerie. 1 metro de tecido principal, 1 metro de tecido composê para o forro, 44 centímetros de zíper, 2 cursores, 65 centímetros de manta R1, 60 centímetros de plástico cristal, linha de costura e uma fita que a gente vai fazer com o próprio tecido. Isso é uma opção, ela pode ser feita também com uma fita de cetim, uma fita de gorgurão, como vocês quiserem, que é para fazer a amarração da peça, tá bom? Vamos lá? Primeiro passo, vamos pegar os tecidos, a manta, e vamos fazer os cortes. A manta é sempre legal estar cortando um pouco maior, que depois vocês vão fazer um quilt livre ou um matelaçado e depois a gente refila, tá bom? Então a manta, 62 por 42. Os tecidos, o forro, 40 por 60. Eu vou fazer um trabalhinho um pouquinho diferente aqui para vocês, então eu vou usar na parte do tecido principal, vão ter 2 cortes, 40 por 40 e 21 por 40. Depois eu vou mostrar a peça para vocês entenderem como é que faz isso daqui, tá bom? E aí tem a parte dos plásticos. – 17 por 40, que é um bolso, 21 por 40, é o outro bolso, e 18 por 40. Todas essas peças, elas têm acabamento de viés. Então, tem os viés que eu já cortei aqui, depois eu vou refilar, é lógico, né? Então, os viés também estão cortados. Para esse tipo de peça, eu uso viés de 4 centímetros, para depois de costurado eu poder fazer a dobra. Eu tenho também aqui o viés que eu vou usar depois da peça terminada, que eu vou fazer toda a volta dele com viés. Os 2 cursores, né, que eu vou usar 2 cursores. Isso não é obrigatório, tá? Se vocês quiserem um cursor só, tudo bem. Eu acho bom 2 cursores, porque fica mais prático na hora de você manusear a peça. E é isso, pessoal. A peça, depois de cortada, vou tirar aqui para mostrar para vocês. Tudo isso que eu mostrei para vocês, essa aqui é a parte da frente, tá? Aquela primeiro pedaço que é 21 por 40, a segunda parte é 40 por 40. Quando eu unir esse pedaço aqui, ela vai ficar o 40 por 60, que é o tamanho do forro, tá? Todo esse material tá com sobra, que depois a gente vai refilar. Todo esse material vai
tá com sobra e depois nós vamos refilar para a peça ficar no tamanho certinho dela, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a parte principal, a tampa e a parte de fora da necessaire. Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui daqui. Vou pegar aqui a manta, deixar ela aqui que eu já vou explicar para vocês o que eu vou fazer. Aqueles 2 pedaços que eu fiz o recorte do tecido 40 por 40 e 21 por 40, eu vou pegar esse pedaço, vou unir o marrom com o verde, tá? Pezinho de máquina normal de costura, um pezinho de máquina eu vou costurar aqui, tá? Depois eu vou pegar essa peça aqui e vou acertar ela bonitinha aqui em cima da manta para fazer ou quilt livre ou matelaçado. Isso aqui, gente, vai ficar dessa maneira, tá? A parte verde e a parte marrom. Eu preferi fazer um quilt livre. Isso daqui é a gosto. Quem sabe fazer quilt livre, faz quilt livre. Eu usei o caminho de bêbado básico normal. Pode ser feito um matelaçado, cruzado ou só simplesmente as riscas retas, sem muito estresse. É mais mesmo para prender o tecido na manta, tá? Eu já cortei aqui, que nem eu falei para vocês, fazer a fitinha ou do próprio tecido ou usar uma fita de gurgurão, de cetim, como vocês preferirem. Eu vou estar prendendo essa fitinha aqui, de um lado, mais próximo da borda, e do outro lado, mais no meio da peça. Depois, no passo a passo, tem todas essas medidas certinhas para vocês poderem fazer, ok? Então, vai ficar assim, ó, vai ficar tipo 2 linguetinhas soltas, que é depois da peça fechada, poder amarrar e fechar a peça. Isso é uma maneira mais prática que eu achei para vocês poderem fazer, ok? Bom, pessoal, agora eu vou pegar o plástico e vou mostrar para vocês como é que eu vou colocar o viés e o zíper no plástico, tá bom? Eu vou pegar primeiro o plástico menor, que é esse de 17 por 40. Esse plástico aqui, ele vai ser dividido em 2 pedaços, pura e simplesmente com uma costura no meio. Então, eu vou pegar o plástico, deixa eu puxar a máquina aqui para vocês verem como é que eu vou colocar. Não precisa ter medo de costurar plástico, porque ele vai bem, tá? Pezinho de máquina normal. Quando costurar plástico, coloca numa distância do ponto maior, tá? Tá vendo como desliza legal? Ele não prende. Não pode ficar segurando o plástico na máquina, porque senão não vai conseguir deslizar, tá? Ó, pessoal, simples como colocar um viés normal. Vai depois dobrar aqui. Bem vincadinho, bem bonitinho. Depois vai virar aqui e aqui, para depois passar uma rebatida de máquina aqui. Esse plástico, ele vai ser dividido ao meio. Marcar um meiozinho dele aqui, com um pique. E aqui nós vamos colocar um outro pedacinho de viés para poder fazer a divisão desses 2 bolsinhos. Então, é aquele esquema normal, né? Passa o tecidinho aqui no meio, dobra uma ponta para o centro e a outra ponta para o centro também.
E aí vai ficar assim, tá? Isso aqui vai colocar bem aqui no juntinho do viés. Na hora que você dobrar e virar pra cá, você já tá prendendo essa parte aqui. Aí é só passar um pesponto aqui em cima. Sem problema, tudo certinho, né, gente? Vamos passar direitinho para ter o vinco bem bonitinho. E deixar essa peça reservada. Essa peça, ela vai ficar exatamente assim, gente, ó. Aqui tem um pesponto. Prendi esse outro. Eu prendi essa outra parte embaixo do viés, porque depois eu vou prender esse viés que tá aqui na transversal, eu vou prender ele no forro. Então aí vocês vão ter um bolso aqui e outro bolso aqui, ok? Para prender o zíper, ele é praticamente a mesma coisa. São as duas peças, né? Eu vou reservar essa parte de cima para onde eu vou fazer o recorte arredondado. Então, eu vou ter na parte de baixo um viés. E aqui entre os dois plásticos, eu vou colocar o zíper. Eu vou ensinar para vocês uma maneira de colocar zíper. Existem várias maneiras, isso aqui eu vou ensinar uma delas para vocês. Então, aqui está o plástico. Aqui está o zíper com a cremalheira para cima e o viés do lado do avesso. Eu vou pegar isso aqui e vou prender com um prendedor, com alfinete não, tá, gente? Porque o alfinete ele pode furar o plástico e não vai ficar legal. Então eu prendo ele, prende com quantos prendedores vocês quiserem, tá? Prendi aqui e vou prender esse zíper aqui. Não precisa ter pressa, que plástico e zíper são duas coisas meio complicadinhas, né? Ó, eu troquei na sapatilha, troquei para sapatilha de zíper. Com bastante capricho, procura fazer a costura bem certinha, tá? Para depois não dar diferença na peça. Aqui vai ficar às vezes um pouquinho torto, mas vocês sabem que não pode ficar peça torta. Depois que eu fiz isso, depois que eu costurei a peça, o zíper no plástico com viés, eu vou pegar, vou dobrar o viés, vou assentar bem ele. Se vocês tiverem aquela ferramenta para você abrir costura, é bem legal porque não dá para passar plástico, né? Não dá para passar o viés com plástico, com ferro por causa do plástico. Então, primeiro eu vou marcar bem, depois eu vou levantar a peça e vou jogar esse plástico para frente. Vocês vão observar que aqui tá o viés, o plástico e o zíper, tudo para cima. Eu vou dobrar ele aqui, assento bem, vou dobrar o viés para que eu consiga colocar ele aqui dentro, bem embaixo do plástico, bem aqui embaixo, tá? O plástico tá aqui, vou colocar aqui. E vou virar, tá? Depois que eu fiz isso, eu venho com a costura e rebato aqui. Rebato toda essa parte aqui. O que que vai acontecer com isso? Eu não vou ter plástico sobrando aqui atrás. Ele vai estar fechadinho. Que é assim que ele tem que ficar, ó. Tá vendo, ó?
sem pedaço de plástico sobrando. Esse plástico da costura, ele tá aqui dentro. Ele ficou aqui dentro embutido. Do outro lado, no outro pedaço do bolso, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Exatamente a mesma coisa. Com a única diferença que nessa parte de cima, eu não vou colocar viés. O viés vai só nessa parte de baixo, que é onde eu vou prender ele no forro, tá? Então aqui, depois que ele estiver preso, vai aquela parte lá da montagem. Depois que ele estiver preso aqui, ó. Essa parte eu vou prender no forro e essa parte é onde eu vou fazer o arredondado para poder colocar junto com a parte da frente. Segundo passo. Agora eu vou montar o forro, que aí vem a união dos bolsos. Então, vamos lá. Então, o primeiro bolso que eu tinha falado com vocês é o bolso de baixo, aonde vai ter aquela costurinha separando os dois bolsos, tá? Na medida que eu costuro isso aqui, ele já prende no forro. Feito isso, eu vou pegar a peça que eu coloquei, o zíper e o outro viés. Faço uma medidinha aqui, todos esses detalhes de medida, de centímetro, de ajuste das peças, como colocar, tá tudo explicado no passo a passo, tá? Senão a gente perde muito tempo colocando muito detalhe, né? Então, a parte de baixo vai ser presa com a costura normal e prender o viés aqui também. Depois que eu fiz isso aqui, toda essa parte eu vou fazer uma costura de segurança na peça inteira, para não correr o risco de soltar, de escorregar, porque o plástico ele é um pouco liso, então pode acontecer isso. Fiz isso daqui, vou pegar essa peça, vou deixar ela aqui do lado um pouquinho, vou pegar a minha frente de bolsa, que eu já coloquei os dois laçarotes, tal. Vou vir aqui e vou fazer um arredondado na parte menor. Se essa peça tivesse sido feita com um único tecido, ela estaria de 60 por 40, tá? Depois que você fez o quilt, você tem que refilar essa peça com que ela fique 38 por 58. Esse é o tamanho final da minha peça. Eu sempre gosto de trabalhar com um pouquinho de margem para não ter problema de faltar ou dar outra medida desnecessária. A parte de cima, então, onde eu coloquei o verde, eu vou arredondar. Então, eu vou arredondar os dois cantos. Cortei, arredondei, tudo certinho. Venho com essa outra parte que eu coloquei os bolsos. Vou virar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Essa peça aqui, depois que ela estiver toda presa, eu venho com a parte principal, que eu já refilei, e vou colocar ela em cima do forro. Vocês vão perceber que ela vai sobrar algumas partes, tá? E vou refilar exatamente igualzinho a parte principal. Refilo ela inteirinha. Passo de novo uma costura de segurança. Eu gosto de fazer essa costura de segurança porque aí eu não corro o risco de entortar a peça, de nada disso, tá? Faço essa costura de segurança e eu venho depois que isso aqui tiver tudo feito, eu venho com o viés de 6 centímetros, dobro ele ao meio e vou prender esse viés na volta toda da peça, tá? Aqui eu já tenho ela pronta, que
que eu já prendi o viés. Vocês podem observar que eu prendi o viés pelo lado do avesso, do forro, tá? Por quê? Porque eu preferi fazer essa costura à máquina. Depois que eu virar o viés, eu vou fazer essa costurinha aqui, em toda a volta, à máquina. Nada impede de vocês fazerem essa costura à mão, ponto invisível. Mas eu também aconselho a colocar o viés do lado avesso, porque costurar ponto invisível no plástico não vai dar certo. Então, vamos colocar e passar do forro para a parte principal. Fazer o canto mitrado, aqui o cantinho mitrado. Nos vídeos do YouTube da Ana tem a explicação de como fazer esse canto mitrado, se alguém ainda não sabe fazer. Ele é muito simples de ser feito. Faço todo esse acabamento e a peça está finalizada. Essa medida desse recorte foi pensado para ele ficar exatamente como uma divisão, com a primeira divisão. E esse espaço aqui é a segunda divisão. Então, eu vou vir com a peça aqui, finalizada. Venho aqui. Tamanho do laço, gente, é tamanho de gosto também, tá? E dou um lacinho e a peça tá pronta. Espero que vocês tenham gostado e obrigada pela oportunidade.